Boa noite a todos e todas, sejam todas bem-vindos, tomem seus assentos, né? Que hoje o nosso nono café com Paulo Freire, ele está saborosíssimo, né? É uma noite de celebrações e encerramento de um ciclo, né? O ciclo 2021, onde a gente iniciou, né, o Café com Paulo Freire no Rio Grande do Norte em abril de 2021, né? E passamos por várias temáticas, né? Peço a permissão a vocês para fazer assim uma breve síntese, né? De quem passou por aqui e as temáticas que passaram por nós nesse momento, né? Então, o primeiro café foi com a professora Liana Borges, né? Uma das idealizadoras do Café com Paulo Freire, né? O Café com Paulo Freire, ele surgiu no Rio Grande do Sul, né? Uma conversa a partir da indignação de duas amigas, né? Também pesquisadoras, educadoras e militantes da EJA e do movimento freiriano, que é a professora Liana Borges e... Deixa eu esqueci. Uma das ideias... E ela apresentou... E é que a professora Liana Borges, nesse primeiro nosso café, trouxe a temática Café com Paulo Freire, e, e trouxe também todos os fundamentos, como foi organizado os cafés e tudo mais. No segundo, né, foi em maio, a gente teve os diálogos freirianos, constituindo os seres humanos como transformação, libertação e emancipação da sociedade, e que a gente teve na nossa roda de conversa o professor Renato Hilário Reis e Marli Vieira de Assis, né? O professor Renato Hilário da UNB e a Marli também. No café seguinte, a gente trouxe a atualidade do pensamento freiriano na reflexão das políticas públicas da EJA, né? Foi o tema abordado pela professora Rita de Cássia Lima, do Fórum de EJA do Ceará. O quarto café, nós convidamos o professor Alessandro Augusto Azevedo para partilhar conosco a respeito dos encontros de Paulo Freire no contexto da universidade, né? No quinto café, veio com a voz potente da professora Edith Maria da Silva Faria, da UNEB, né, professora do MPEJA, no UNEB, e Ivana Sena, que é ativista do movimento de mulheres negras e mestranda da UNEB. Elas trouxeram para a roda de conversa a reflexão Paulo Freire e a educação antirracista em tempos de negacionismo. No sexto café, as convidadas foram a professora Rita Diana, de Freitas Gugel, da UFRN, e a professora Divoene Pereira Cruz. Elas trouxeram para nós a reflexão sobre o legado freiriano nas 40 horas de Angicos. O professor José Mateus nos presenteou, né, com o relato de experiência dele do projeto Tarralfas, alfabetizando em diálogo com a perspectiva freiriana. O oitavo café, nós tivemos a participação do professor José Vieira de Souza, da Faculdade de Educação da UNB, com a temática Singularidade do Sujeito na Educação, notas a partir do pensamento de Freire. E hoje nós temos aqui presente a professora doutora Elizabeth Carlos do Vale, da UEPB, né? Que vai conversar conosco hoje a respeito dos inéditos viáveis, a utopia como síntese entre denúncia e anúncio no pensamento de Paulo Freire. Professora, seja bem-vinda, né? É um prazer muito grande recebê-la, né? De tê-la junto conosco nesse momento de reflexões freirianos, né? Eu também gostaria de perguntar ao professor Alessandro, antes de eu passar para a outra parte, né? Se ele gostaria de dar algumas palavrinhas para iniciar o nosso trabalho. Vixe, ele caiu, foi? Acho que o professor Alessandro caiu.
Quando eu chamei ele, ele caiu. Está sem som, Elga. Ele está com uma conexão muito ruim, está caindo. Aí voltou. Isso. Eu vou aproveitar que a conexão deu uma palhinha e dizer, professora Elizabeth, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado às curadoras por terem feito o convite, terem feito a articulação em nome do projeto de Movimento. Quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui e que tenhamos uma boa noite, antes que minha conexão caia de novo. Obrigada, professor Alessandro. Pronto. Então, professora Elizabeth, também mais um detalhe, né, que a gente também sempre ressalta nos nossos encontros, é que esse Café com Paulo Freire, ele faz parte de um projeto de extensão da UFRN, né, que é EJA em Movimento, tá bom? E para a gente iniciar, né, eu gostaria de trazer para vocês uma apresentação de Chico César, que foi uma produção que ele fez para o Fórum Social Mundial, né, para a campanha Paulo Freire Vive, do CEAL, né, e ele fez uma homenagem a Paulo Freire. E aí eu quero trazer esse vídeo para a gente, antes da gente iniciar a sua brilhante fala, professora, tá bom? Os olhos tristes da fita rodando no gravador, com a moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo? Cai em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no ar no nortista. O olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando, vozes de faca cortando, como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sims, não, no, nine, não, no, nine, não, no, nine. São sons, são sons de sims, não, no, na Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, não que o homem pode terra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, não que o homem pode terra, bari, tem uma bala no meu corpo, bari, e não é bala de corpo, bari, tem uma bala no meu corpo, bari, e não é bala de corpo. São sons de sims, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. E viva o mestre Paulo Freire. Eu estou muito feliz, muito emocionado de participar dessa homenagem ao mestre, o eterno educador, aprendiz. Paulo Freire é fundamental para a educação libertária de todo o mundo, do Nordeste, do Brasil, da América Latina, da África. Ele está presente em todos os processos de
libertação dos povos e das pessoas. Eu me considero diariamente sendo libertado pelo método Paulo Freire, pelo seu método, pelo seu jeito de se manter aprendiz a vida inteira. Muito obrigado, mestre Paulo Freire. É um prazer cantar o seu nome todos os dias nas minhas canções. Agora, ainda participando. Pronto. Elga, seu microfone está sempre aberto. Ah, Pronto. Então, agora, nós vamos ouvir, né, a professora Elizabeth Carlos do Vale, que ela possui mestrado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual da Paraíba, tem experiência em educação com ênfase em didática, currículo e educação de jovens e adultos, EJA, atuando principalmente nos seguintes temas: EJA, educação popular, ensino de ciências, formação de professores e currículo. E ela vai conversar com a gente hoje sobre os inéditos viáveis, a utopia como síntese entre denúncia e anúncio no pensamento de Paulo Freire. Bem-vinda, professora. Boa noite a todas, todos e todes, né, que estão participando nesse momento desse nono café com Paulo Freire, do Rio Grande do Norte. Grata pelo convite, né, de estar dialogando sobre um importante tema. E eu queria fazer um registro aqui, Deise, meus cumprimentos a Deise, a Alessandro, né, que coordenam, organizam o café, e queria registrar também aqui o prazer de reencontrar a querida Elga, né? Elga que dialogou conosco durante o ano passado, quando organizamos juntos, a partir da iniciativa do Movimento Educação de Base, né? Caicó teve Neve, Mossoró, Natal, né? Por muito tempo, e o ano passado, em contexto da pandemia, o MEB, junto com mais 4 universidades, como a UEPB, a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Católica de Brasília e a Universidade de Brasília, né, organizou um colóquio virtual Cartas a Paulo Freire. E que nesse momento desse encontro, né, com a Elga, e aí eu costumo dizer assim, que o centenário de Paulo Freire, além de, eu acho que reforçar esse sentimento de pertença, né, daqueles que lutam, né, em favor de um mundo mais decente, mais bonito, como ele achava de dizer, né, tem propiciado esses momentos assim importantes de diálogo, né? E aí eu quero fazer um registro da minha alegria de estar aqui. Eu sou do Rio Grande do Norte, né? Sou cria da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, me formei em Pedagogia, lá no campus Mossoró, e é um prazer, né? Como uma colega minha diz, a Inês Helena, é como a gente sai, né, mas é como se fica como se fosse o ovo e o indês, né? O indês é aquele que, acho que vocês já ouviram falar, no ovo e no indês, né? A galinha, quando põe, deixa lá, aquele ovo para sempre voltar, né? Então, essa relação, né? Eu trabalhei por muito tempo no MEB, em Mossoró, e os meus primeiros contatos, né, com o referencial Paulo Freire foi na experiência do MEB Mossoró, nos diálogos com o MEB em Caicó e em Natal, no período que teve também, né? Então, nesse sentido, a celebração do centenário de Paulo Freire tem sido sempre esse belo convite, digamos assim, né? O convite a gente ia sempre estar praticando o esperançar freiriano, né? E aí, como Brandão nos lembra, né? Carlos Rodrigues Brandão nos lembra que Paulo Freire ele nos deixou uma obra imorredora, né? E essa obra ela abre portas e apontam caminhos, né? E horizontes de experiências diversas, né? E aí nesse sentido é bom sempre registrar o que Paulo Freire já dizia, né? Que ele não queria ser imitado,
né, mas reinventado. E eu acho que esses espaços de café são, digamos assim, nesse momento difícil que a gente está, né, em que as ações presenciais, de certa forma, estão impedidas, né? Então, esses círculos, esses cafés, eles podem se dizer assim, são experiências de círculos virtuais de cultura, né? E aí são esses círculos virtuais de cultura que nos permitem reinventar, que a gente está reinventando esse diálogo, né, com Paulo Freire a partir das mais diversas temáticas, como Deise colocou aqui, né, foram 8 encontros, 9 encontros com esses, né? Então, Deise, gratidão por esse momento. E eu fiquei pensando assim, dialogar sobre um tema, né, inéditos viáveis, a utopia como síntese entre a denúncia e anúncio no pensamento de Paulo Freire, é um tema instigante, um tema complexo, digamos assim, né? Mas é um tema também, no sentido do que nos dizia Orlando Falsborda e Paulo Freire, é um tema que nos instiga a exercitar um diálogo sentipensante, né? A utopia, né, no sentido freiriano, essa perspectiva do sentir pensante, do fazer, né? Enfim, a gente está atravessando esse momento extremamente difícil, né? São momentos, inclusive, de distopia, né? Refletir sobre utopia em momentos de distopia é um desafio, né? Então, esses tempos de pandemia, tempos de morte de mais de 600 mil brasileiros, né? Tempos de ameaça à democracia, à soberania nacional, esses tempos de fake news, estamos vivendo intensamente isso, né? De ódio, de intolerância, né? Que é capitaneado em grande parte por este governo, né? Negacionista, de práticas fascistas, né? Isso faz com que muitas vezes a gente tenda a sucumbir, né? E aí, muitas vezes, seja pela raiva, pela tristeza, pelo cansaço existencial, pela anestesia histórica, né? Pela apatia, pela indiferença e muitas vezes pelo imobilismo. Por isso que é um desafio, né? Tentar romper essa distopia que a gente tá vivendo, né? Porque é um momento em que, esse momento de distopia, né, é um momento em que a essencialidade da existência, digamos assim, ela tem se transformado muitas vezes em objeto de mero consumo, né? Afetos são consumos, sonhos são consumos, projetos são consumos, e aí muitas vezes há uma tentação muito grande de abandonar, né, de abandonar esse sentido da coletividade, porque o apelo para o eu, né, inclusive a própria internet, né, tem né, a bolha do algoritmo tem cumprido muito essa função, né? Então, nesse contexto, nessa tentação, né, de perda de sentido da coletividade, de não acreditar na possibilidade da utopia, né, refletir sobre esse tema é algo assim instigante, né, e convidativo, né? E aí a gente se pergunta, né, diante de tudo isso, quais os elementos necessários, se tem elementos necessários, né, de todos esses sentimentos que são aflorados, é difícil, né? Como é que a gente pode colocar em movimento caminhos, né, que a gente pense em novos lugares, que busque a superação das situações limites, no sentido da construção dos inéditos viáveis, né, como Paulo Freire colocava. E para buscar, e aí não existe essa resposta assim como não, se a gente for pensar, utopia, no sentido, né, lá do que Eduardo Galeano colocava, né, para que serve a utopia? Ele dizia, a utopia está lá no horizonte, me aproximo 10 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei.
Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, nesse sentido, a gente vai buscar lá em Paulo Freire a resposta para essas questões, né? O próprio Paulo Freire, ele coloca essa perspectiva, né, de que é preciso buscar uma prática em que a gente consiga viver, né, a unidade dialética, a dinâmica entre a denúncia e o anúncio. Então, ele já colocava que é preciso que a gente não fique fechado nessa dimensão do fatalismo, né? Não ficar só no campo da denúncia, mas construir possibilidades, né? E aí, para isso, é preciso agir de modo libertário, né? E aí, como ele dizia, né, é essa ação que faz com que a gente vá construindo os sonhos possíveis, né? E aí, nesse sentido também, nessa perspectiva, né, de que Paulo Freire coloca da necessária vivência, né, entre a questão da denúncia e do anúncio, né, Frei Beto também nos alerta, né, de que contra a distopia que imobiliza, que nos deixa apáticos, indiferentes, que esgarça as palavras, né, que muitas vezes ilude a esperança, ele dizia, vamos guardar esse pessimismo para tempos melhores. Não temos tempos de ser pessimistas, né? Ele diz, é preciso que em tempos difíceis, em tempos pessimistas, né, diante dessa dramática evolução em que o nosso país vive, é preciso que a gente exerça o otimismo da vontade política, né? E aí é preciso que a gente mire sempre na utopia, como afirmava Paulo Freire. E aí, só trazendo um trecho aqui sobre utopia, lá em Pedagogia da Esperança, Paulo Freire coloca, né? Não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens. A utopia implica essa denúncia e esse anúncio, mas não deixa esgotar-se. Não deixa esgotar-se a tensão entre ambos, quando da produção do futuro anteanunciado e agora o novo presente. A nova experiência de sonhos se instaura na medida mesmo em que a história não se mobiliza, não morre. Pelo contrário, continua. Então, é nesse sentido que Milton Santos, inclusive, o geógrafo Milton Santos diz, colocar que Paulo Freire foi o guardião da utopia, né? E aí ele tinha a plena consciência que só poderia pensar nessa perspectiva da utopia desenvolvendo a capacidade de compreender o seu estar no mundo, né? De compreender também que o mundo está sendo, o mundo não é, o mundo está sendo, né? E aí, o seu estar no mundo é preciso estar nesse movimento, né, de denúncia e de anúncio. E aí, como isso se configura, né, na prática? No nosso cotidiano, seja na sala de aula, seja compreender que a primeira coisa é que a história ela não está dada, a história está sendo. E é possível, né, é preciso sempre acreditar na mudança. E essa mudança, e essa perspectiva de compreender essa mudança como ato revolucionário, não naquele sentido amplo da revolução, mas também na revolução do micro cotidiano, no fazer cotidiano, né? Então, nesse sentido, refletir sobre os inéditos viáveis a partir da busca da utopia, como síntese entre denúncia e anúncio no pensamento de Paulo Freire, exige aí compreender, por exemplo, qual a concepção de Paulo Freire, ou que está em Paulo Freire, sobre o ser humano, sobre os inéditos viáveis e sobre a utopia. E aí, assim, nesse exercício, a partir dessas três dimensões, né, compreender isso. Concepção do ser humano, de inéditos viáveis e da utopia. E aí é nesse exercício, né, que a gente vai tentar aqui falar um pouco a partir desses três
desses 3 pontos, né? Primeiro, em relação, por exemplo, à compreensão, né, que Paulo Freire tem acerca do ser humano. Primeiro, compreender o ser humano como histórico, cultural, transcendente, inacabado, relacional, né? E aí, nesse sentido, a perspectiva do ser mais e não do ser menos, né? E aí, na busca, né, de apresentar esse conceito de humanização presente nos escritos de Paulo Freire, muitos autores que fazem esse estudo acerca dessa temática apontam que Paulo Freire ele recebeu influência de 3 vertentes aí para pensar o humanismo, né? A vertente existencialista, o humanismo marxista e o humanismo cristão, né? Na perspectiva do humanismo existencialista, Paulo Freire ele considera a ideia de que o ser humano é um ser no mundo, né? Essa dimensão da existência. Qual é o meu papel no estar no mundo, né? Como é que a minha existência social ela passa a ser reconhecida no momento em que esse sujeito capta tem a sua consciência crítica, né, na hora, como é que ele capta a realidade. Então, essa dimensão existencialista, né, na perspectiva do ser humano em Paulo Freire. Essa compreensão de Paulo Freire, né, sobre a humanização do ser humano, ela tem essa perspectiva, né, e se constrói a partir da dimensão ontológica do ser, né? Por isso que ele entende que o ser humano é um ser inacabado. Ele é um processo constante de humanização. É importante essa discussão quando a gente, principalmente quem lida com a educação de jovens e adultos, né? Essa dimensão do ser humano como inacabado é você lidar diretamente ou cotidianamente com perspectivas de baixa autoestima, né? Porque muitas vezes o sujeito da EJA diz assim, não, eu não aprendo mais, eu não sei mais, eu já cheguei no meu limite. E aí essa compreensão de que o ser humano inacabado, ele está em constante processo de aprendizado. Mas essa perspectiva ela só é possível a partir do exercício de uma educação libertadora, né? E aí, por quê? Porque essa educação libertadora ela coloca em xeque o tempo todo esse processo de desumanização e humanização, né? Então, nesse sentido, a perspectiva da construção da educação libertadora ela é um elemento importante para construir essa perspectiva de humanização. Bom, do ponto de vista, né, da outra influência que é o humanismo na perspectiva marxista, Paulo Freire ele incorporou nessa perspectiva a filosofia da praxis, né? E aí essa dimensão, né? E aí Paulo Freire considera essa perspectiva da praxis, né, como uma reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. E aí, isso aqui é muito trabalhado em pedagogia do oprimido, né? Sem essa praxis, né, sem essa reflexão, né, sobre o estar no mundo, compreender o mundo, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido, né? Então, nesse sentido, nessa perspectiva da praxis de Paulo Freire, que a educação deve formar sujeitos conectíveis e solidários. Aí, dentro também da perspectiva da pedagogia libertadora, da educação libertadora. A outra grande influência, que é a perspectiva humanista cristã, Paulo Freire incorpora a categoria da utopia, né? Então, por exemplo, Vygotsky, Gadotti, né, ele entende que a partir, só concluir aqui, a partir da análise profunda da obra freiriana, né, que a educação visa a libertação, ela deve estar fundada, essa educação deve estar fundada sobre a visão utópica, né, tanto da sociedade quanto do próprio mundo que nos rodeia. Por quê? Porque é um mundo inacabado. E, consequentemente, a crítica transformadora
portanto, a educação que deve estar pautada dentro do anúncio de uma outra realidade. Daí essa perspectiva da educação problematizadora, da educação que rompa com a perspectiva da educação bancária, né? E aí dá sempre na possibilidade de compreender, né, que a educação ela não pode tudo, mas sem educação, sem uma perspectiva de educação libertadora, não conseguimos avançar. Alguém levantou a mão, não sei como é a metodologia. Foi o Francisco Fonseca. Foi sem querer. Estou apreciando a palestra. Oi. Está sem som, professor. Posso... Não, levantei, mas foi sem querer. Eu estou apreciando a palestra. Tá bom. Bom, e nesse sentido, qual o conceito assim, de utopia, de emancipação, né? Que é um conceito que está muito presente, né, no referencial Paulo Freire, né? A utopia, na perspectiva de Paulo Freire, é a dimensão do sonho possível, né? Um sonho possível, um sonho banhado de esperança. Esperança não do esperar, mas do verbo esperançar, né? Então, nessa perspectiva da utopia, a história ela é vista como um devir, ela é aberta de possibilidades, né? E aí ele é muito forte isso em Paulo Freire, que se a gente, ai de nós educadores se deixarmos de sonhar os sonhos possíveis, né? O sonho da mudança, o sonho, e aí não fica no campo, mas no sonho, na perspectiva da utopia que eu estou sempre buscando, né? Então, nesse sentido, a utopia, na concepção de Freire, não é o impossível, o não lugar, né? Como a própria etimologia da palavra oficial ela coloca, né? Negação, topos, lugar. Então, não é a negação, a utopia aí é algo a construir, né? É um projeto do porvir. E aí, isso na definição, né, que Eduardo Galeano coloca, né, e que é algo que a gente está sempre em busca, porque ela faz com que essa esperança não morra. O que esses tempos distópicos nos faz sempre é tentar matar a esperança, matar a possibilidade da utopia. Então, essa perspectiva da utopia, no sentido freiriano, é essa perspectiva de buscar sempre o sonho possível, um outro mundo é possível, né? Então, aqui, Paulo Freire mesmo já dizia, o utópico, para mim, não é o irrealizável, né? Utopia não é idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar. O ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante, né? Por essa razão, utopia também é um compromisso histórico, né? Paulo Freire, lá no livro Conscientização, quando ele traz, vale salientar que são termos que a gente observa, são categorias que perpassam diversas obras de Paulo Freire, né? Então, nesse sentido, a utopia não é essa perspectiva de fantasiar, não é essa questão desconectada com a realidade. A utopia, na perspectiva freiriana, ela pode e deve ser concebida, né, como construção coletiva de um futuro histórico, né? E é algo que deve ser co-elaborado, né? Não pode ser algo de sujeitos, de indivíduos, né? Cada um no seu campo. É algo que é coletivo, né? Demanda diálogo, demanda capacidade de escuta, né? Demanda do que Paulo Freire chamou da perspectiva da realização do inédito viável, né? E aí é importante destacar, né, que dentre das várias categorias, né, freiriana, o inédito viável, né, é uma categoria, segundo a própria Ana Maria Freire, né, Anita Freire, lá em prefácio, em Pedagogia da Esperança,
Ela disse que o inédito viável é uma categoria pouco estudada, pouco trabalhada, né? Então, nessa perspectiva, os inéditos viáveis são sonhos possíveis, né? A gente fica pensando assim, como construir, eu estava lembrando aqui do colóquio virtual Paulo Freire, né, quando a gente reuniu mais de 170 educadores e educadoras de todo o país, em que, no início, né, no diálogo, quando a gente começou a pensar o curso, dizia assim, mas como chegar? Né? Então, a gente partiu da ideia da possibilidade de um inédito viável. E foram mais de 170 educadores que, num primeiro momento, a gente enviou aquela carta de Paulo Freire aos professores e eles deviam ler essas cartas e responder cartas como se fossem, como se estivesse respondendo a Paulo Freire. Eu acho que naquele momento a gente, de certa forma, vivenciou algo que no início não estava nem tanto no nosso horizonte, mas foi uma experiência muito interessante, porque teve essa dimensão assim do círculo de cultura, mesmo de forma virtual, em que houve a interação desses educadores e dessas educadoras populares, né, com quem o MEB dialoga e trabalha. Né? Então, nesse sentido, pensar o inédito viável, como também nos diz Leonardo Boff, também lá em Pedagogia da Esperança, né, ele diz que Paulo Freire mostra a história e a existência humana como feixe de possibilidades e virtualidades que podem, pela prática histórica, ser levada à conscientização. Daqui nasce a esperança histórica, aquilo que ele chama de inédito viável. Vale dizer, aquilo que ainda não foi ensaiado e é inédito, mas pode, pela ação articulada dos sujeitos históricos, vir a ser ridente realidade. Então, nesse sentido, essa perspectiva de inédito viável, utopia, a partir dessa perspectiva da denúncia e do anúncio, é algo central na pedagogia libertadora de Paulo Freire. Né? Então, denúncia, anúncio, profecia, utopia e sonho, né? Essa perspectiva central da construção do inédito viável e da urgência da utopia. Né? Então, não há, pensando nessa perspectiva, não há possibilidade de pensarmos o amanhã mais próximo, mais remoto, sem nos acharmos em processo de permanente imersão dessa prática. Né? E aí Paulo Freire dizia, é preciso estarmos molhados nessa prática, inseridos nessa prática, vivenciar isso aí para construir, né, essa perspectiva dos inéditos viáveis. E aí a denúncia, nesse movimento de denúncia e anúncio, ele coloca, mesmo que a gente, num momento como esse, né, trazendo assim um pouco para a nossa realidade atual, estejamos tomados pela justa raiva, né, em face dessas injustiças todas, é fundamental que a gente não fique preso apenas na justa raiva. A justa raiva ela tem que ser algo que propicie que a gente saia do imobilismo, né? Que a gente parta para essa dimensão, né, de praticar possibilidades de um outro mundo melhor. Né? E aí, nesse sentido, Paulo Freire ele coloca essas perspectivas, né, e que a gente precisa sair desse digamos assim, estado de estranheza apenas, de autodemissão da mente, e é preciso atuar. E aí são nos diversos espaços. Acho que a gente está vivendo um momento extremamente difícil, mas um momento em que nos parece que tem se apresentado possibilidades de construir inéditos viáveis, né? Esse centenário de Paulo Freire, eu acho que tem propiciado discussões nos diversos espaços. Aqui na UEPB, por exemplo, eu uso dizer assim, que acho que Paulo Freire era pouquíssimo discutido. Não sei em outras universidades aí, né, mas pouquíssimo discutido. Né? Eu coordenei, inclusive, aqui um curso de extensão, um trabalho de extensão, que era Diálogos com Paulo Freire, e esse curso surgiu justamente a partir de 2018, quando Paulo Freire
naquele período bem da processo eleitoral, Paulo Freire extremamente atacado, né? E muitas alunas e alunos diziam assim, mas professora, no componente curricular em educação de jovens e adultos, mas por que Paulo Freire é tão atacado? Por que a gente então, que tal se a gente pudesse estudar mais sobre Paulo Freire? E daí surgiu a ideia, né, desse curso de extensão, Diálogos com Paulo Freire. E nesse ano, aqui na UEPB, né, foi organizada uma comissão institucional em que pensou e foram feitas atividades nesse centenário, em um período de 4 meses, em 8 campos dessa universidade. Então, até um tempo desse, inimaginável discutir Paulo Freire, mas era coisa de uma disciplina de um professor que tinha, né? É evidentemente que a gente não pode pensar o centenário de Paulo Freire só nessa coisa assim, essa dimensão assim, digamos assim, da pura festa, mas o que fica num processo de formação, né, de futuros professores e professoras, num momento especialmente em que a gente vive uma tentativa de implementar políticas de silenciamento para professores, né? No momento em que se vive o tempo todo a liberdade de cátedra do professor, da professora, ela é posta em xeque, né? E isso de certa forma, Paulo Freire, para esses sujeitos, né, conservadores, reacionários, ele passa a ser o símbolo, né, dessa resistência, né? Que é preciso, inclusive, acabar até na perspectiva de memória, né? Então, no centenário Paulo Freire, aqui nós tivemos uma live com Erundina, e como ela colocou, Erundina e o professor Alder Júlio Calado, que foi professor da UFPB, e até hoje é um educador popular que assessora diversos movimentos, né? Movimento de educação popular. E como ela colocava o que foi a resistência, né, o que foi a experiência de Paulo Freire enquanto secretário de Educação no município de São Paulo. Né? E essa experiência da resistência, dessa perspectiva de construir netos viáveis dentro de uma gestão, a dificuldade nessa perspectiva. Bom, então, nesse sentido, eu queria ressaltar aqui, como diz Alder Júlio, né, Paulo Freire ele segue a atiçar como fagulha de uma utopia libertária as esperanças militantes em outro mundo possível, né? Possível e necessário. Assim, a experiência existencial e o legado de Paulo Freire inspiram um chamado à polifonia, e mais do que isso, uma sinfonia ser protagonizada por sujeitos distintos, coletivos e pessoais. Polifonia, o termo, ou a própria etimologia, ela enseja uma pluralidade de vozes, ou de sujeitos a expressarem seus projetos, seus sonhos. Eis um primeiro passo na busca de um atendimento ao apelo freiriano, qual seja continuamente conjugar o verbo esperançar. Ou seja, esperançar é verbo, é caminho, é resistência, é luta, é arte, é educação popular libertadora. E aí, por mais que nesse momento a nossa esperança esteja no fio ou na corda bamba, né, como disse tão bem poetizou João Bosco e Aldir Blanc, né, por mais que ela esteja nessa corda bamba, nosso esperançar ele continua resistindo, né? Porque num país como o Brasil, de fato, manter a esperança é em si um ato revolucionário. E é essa perspectiva de reflexão, né, sobre a utopia, né, como síntese entre a denúncia e anúncio do pensamento de Paulo Freire, ela deve nos mover, enquanto educadores e educadoras, no sentido de construir uma pedagogia problematizadora, uma pedagogia libertadora. Eu, no início, esqueci de perguntar quanto tempo eu tinha, não sei se, acho que no momento do café se abre agora para reflexão, como é que Deise? Sim, professora.
40 minutos, assim, geralmente os nossos convidados conversam e a gente abre para o público, para a conversa, né? Então, acho que a gente pode, eu acho que pode abrir para a conversa e, em seguida, eu retomo aqui algumas reflexões, se for o caso. Pronto. Então, pessoal, estão abertas o momento para a gente conversar com a professora Elizabeth. Vocês podem deixar registrado no chat, a gente repassa a pergunta, e também podem levantar a mão e a gente vai aqui seguindo na sequência. Então, o professor Alessandro levantou a mão. Elizabeth, quer dizer então que você fez parte do MEB em Caicó? Em Mossoró. Ah, em Mossoró. Mas você conheceu o pessoal do MEB de Caicó? Conheci Graça, conheço Gracinha, que hoje está em Brasília, Raimundo Melo, Isabel. Muito bem. A Graça é minha prima, viu, de sangue. Poxa. Coisa boa. Não, minha pergunta, eu fiz esse comentário, mas é porque eu queria exatamente ver contigo o seguinte. Que experiências ou que vivências de inéditos viáveis você teve no MEB Mossoró? Acho que seria bacana você falar sobre isso. Alessandro, obrigada pela... Eu acho que é uma das maiores... Acho que o que mais me marcou, minha experiência no MEB durante 8 anos foi um trabalho de alfabetização de adultos. Eu não sei se você conhece, Socorro Oliveira, Ana Moraes. Sim, sim. Éramos da mesma equipe. E foi uma experiência que a gente tinha uma diversidade muito grande de turmas. Eu lembro que num período em que o MEB conseguiu uns recursos junto ao MEC para desenvolver um trabalho de parceria, chamava o trabalho de alfabetização em parceria, nós tivemos um tempo que tinha em torno de 130 turmas, e era uma diversidade, que eram turmas mais formadas naquele período, tinha uma ligação muito forte com as paróquias, né, com as igrejas, e nós tínhamos turmas muito diversas, e uma experiência assim, que me marcou bem, nós tínhamos uma turma lá em Mossoró, na periferia de Mossoró, que era uma turma formada só, lá era numa área que chamavam de Baixo Meretriz, nesse período ainda dizia isso, era uma turma formada só por prostitutas, era tanto que as aulas, elas aconteciam de segunda a quarta, porque quinta e sexta elas não. E lembro também que outra turma em Mossoró, mesmo sendo um projeto de alfabetização ligado à igreja, né, à igreja católica, mas tinha uma turma formada muito, fortemente por evangélicos. E no encontro que a gente teve, e juntou esse pessoal, mas foi uma coisa assim de uma experiência tão marcante que a gente viu, que é uma coisa assim quase impensável, né? E eu lembro que uma das coisas mais marcantes era que o pessoal disse assim, a gente quer fazer a missa de colação de grau, e a missa de colação de grau na catedral, né? De subir ali no púlpito e fazer a leitura. Então, eu acho que nessa perspectiva de netos viáveis, de utopia, de essas experiências de alfabetização com uma diversidade de sujeitos, nós tínhamos também um grupo só, pessoal em Porto Alegre, de quilombolas, enfim, para mim foi uma das experiências de, digamos assim, de neto viável, de utopia mais marcante, né? Que a gente conseguiu vivenciar nesse período no MEB. E uma outra coisa também era, Alessandro, não sei se estou respondendo a tua pergunta, mas foi a experiência radiofônica, experiência em rádio, da perspectiva da educação popular via rádio. Me parece que em Caicó você tem retomado essa experiência, né? E de como a gente pode também utilizar os meios de comunicação e o rádio, ele, mesmo com o avanço da tecnologia e da internet e tal, e como cumpre um papel importante. E nesse período também, a rádio foi uma experiência muito marcante de se trabalhar a educação popular via rádio.
Então, para mim, duas experiências: a alfabetização de adultos com grupo com a diversidade de sujeitos, que é algo muito marcante na EJA, né, diversidade de sujeitos, mas do encontro desses sujeitos. Eu lembro que a gente realizou um grande encontro lá no Centro de Treinamento de Mossoró, e tinha alfabetizandos das mais diversas, sujeitos completamente diversos. E como essa diversidade, esse encontro, né, nos fez exercitar essa perspectiva da pedagogia freiriana. Então, acho que essas duas experiências, para mim, foram bem marcantes, sabe? Não sei se foi nesse sentido, Alessandro, da utopia dos netos viáveis, não é isso que você colocou? Sim, eu queria ouvir a sua história. Tá beleza, tá ótimo. Sim, Elga? Oi, professor. Eu pensando aqui, né? Antes de começar a sua apresentação, nós comentamos rapidamente sobre essa questão do sistema online, de toda essa dificuldade, de todo esse cansaço, etc. E aí nós tivemos a experiência ano passado, que você também citou, lá das cartas para Paulo Freire, mas era um curso de formação, mas era para professores, né? Para formadoras, educadoras da educação popular, e a gente teve a possibilidade, quer dizer, era um grupo muito interessado, muito específico, apesar de que a gente vê uma grande diferença do primeiro encontro para o encontro final em questão de público e etc. E aí a gente vai levar em conta um ano de cansaço extenso, de 1000 atividades, da dificuldade de conexão e etc. e tal. Agora, você citou aí a questão do rádio, né, mas ainda num período presencial. Então, são várias formas. Em uma live que teve semana passada, de um curso que a professora Lafim estava ofertando, a professora Jaqueline Venturini, acho que Jaqueline Ventura da UF, né? Isso. Ela colocou sobre a extinção da EJA, né, acompanhando uma linha de o número de turmas que vem se fechando, o número de turnos, o número de escolas, as propostas de avanço das tecnologias, a nova BNCC, e seguindo nessa linha, o quanto isso vem se estruturando muito claramente como um projeto, e aí tem se usado muito o termo fechamento da EJA, o término da EJA, mas ela alterou esse término para o término da EJA que se conhece, né? Mas para talvez o início de uma nova proposta de EJA, já que existe a resistência, existe um número de investimentos, etc., e tal, que precisam ser justificados e que, de alguma forma, vai haver alguma oferta de educação, né, mesmo que a gente critique aí o modelo. Mas também, paralelo a isso, eu recebia uma carta do MEB, né, que saiu naquela publicação que a irmã Delcy organizou e disponibilizou aí para todo mundo, aonde tinha um projeto, uma experiência de um grupo de educadoras, né, do MEB, que aplicaram, que conseguiram realmente desenvolver, de acordo com as propostas de Freire, né, a forma, pensando no conhecimento, no contato direto dentro do possível, que seja online, de conhecer o aluno, conhecer sua realidade, conhecer seus interesses, né, e de passo a passo, etc. Toda essa proposta, realizar um trabalho realmente que fecha o ciclo, né, porque muito tem se falado assim, a gente tem ofertado cursos de formação pelas tecnologias, pela EAD, etc. e tal, mas nunca fecha o ciclo porque a gente não escuta os alunos, né? E os cursos são dados como cursos muito bem-sucedidos porque tem números. Aqui na Secretaria a gente tem cursos que são ofertados e dá 5.000, 6.000, 15.000 pessoas fazendo um curso, né, que é totalmente 100% online, montado por um monte de vídeos buscados aí, pescados na internet, etc. e tal, mas os números
né, os números indicam assim, que foi um sucesso o curso. Então, nessa proposta do MEB, né, nesse relato de experiências dessas educadoras que foi publicado, elas fizeram todo um trabalho online, porque estavam em pandemia, mas fecharam o ciclo, no sentido de que depois teve o retorno dos alunos, né, do sujeito da EJA, que a gente tanto descreve, apresentando seus relatos de como foi importante, do sucesso, do quanto avançaram no processo de alfabetização e outras turmas também. Então, eu pergunto o seguinte, a minha pergunta seria o seguinte, pensando em todas essas críticas que se tem ao sistema online, pensando em todas as limitações que se tem do sistema online, pensando, e aí limitações eu estou falando todas, as diversas, de acesso, de cansaço, de comunicação, de realmente esse contato humano, do diálogo que Freire define, né, que eu entendo que não é possível, a não ser numa live igual essa aqui, mas em aulas online, vídeos e chats, eu acho que não ocorre. Mas pensando nisso tudo, e pensando no que a professora Jaqueline Venturini falou, da proposta de uma nova EJA, da construção de uma nova EJA, do surgimento de uma nova EJA, que vai, de alguma forma, se dar, porque isso parece ser um processo, por questões financeiras, principalmente, que não vai ter retorno, né? Nós vamos avançar em algum grau, em algum nível, mesmo voltando para o presencial, o aumento das tecnologias ou do uso para aulas ou para o que quer que seja, vai estar presente, seja em que nível for de educação. Como que seria? Você acha possível? Você vê alguma possibilidade, juntando toda a sua experiência no presencial e agora no online, de existir realmente uma proposta que, como foi posto lá no exemplo das educadoras do MEB, mas que levaram meses de articulação, meses de treinamento, meses de debates, né, meses em busca de contatos, de forma, de acessos, etc. e tal. É possível que surja? É possível que a gente alcance? Qual a expectativa que a gente pode ter nisso? Ou como que a gente pode ver esse futuro da EJA aí? Por que caminhos a gente pode seguir pensando como resistência? Como é que ficaria isso? É bem complexa essa questão. Uma coisinha básica. É bem básica, bem básica. Você pode dialogar a partir dessa instigante que você faz aqui, né? Primeiro, a EJA, se pensar do ponto de vista da legislação, avançou, né? Do ponto de vista da legislação, essa perspectiva da institucionalização, da escolarização, né? Do ponto de vista do direito, ela contribuiu para esse avanço, mas, ao mesmo tempo, a EJA foi perdendo uma dimensão muito importante, que era essa dimensão da educação popular. E isso fez com que a EJA, de certa forma, ela passasse, ou fosse, muitas vezes, o arremedo da chamado, não gosto desse termo, escola regular, porque parece que a EJA é irregular, né? Mas da escola, né, então, nesse sentido, um grande desafio, eu estava escutando, a semana passada eu participei de uma live promovida pela Cátedra da Unesco para a EJA, e se colocava justamente essa dimensão do desafio de pensar a EJA nesse um processo em que ela está sendo esvaziada, um processo em que ela está só aqui em Campina Grande, por exemplo, escolas da EJA foram criadas aqui no setor urbano, imagina rural, né? Então, no momento que mesmo a gente vê que tem avançado, aumentado, inclusive, o índice de analfabetismo. Eu não estou falando de analfabetismo absoluto, mas de analfabetismo em diversos níveis. Aí o que se tem retirado da escola. Mas aí é preciso pensar a EJA, eu acho que o grande desafio é retomar algumas dimensões da educação popular. Sabe, algumas dimensões da educação popular que trabalha a EJA, evidentemente que o sujeito da EJA ele vai no sentido são diversas motivações. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz um trabalho numa escola aqui de ensino médio,
E ouvindo alguns dos sujeitos da EJA, se pensa a EJA de uma forma muito, de certa forma, a escola é de forma muito homogênea, né? E os sujeitos são diversos, as motivações são extremamente diversas. Então, você escuta, como eu conversei, né, uma senhora de 65 anos, o retorno para a EJA, que ela tem lá, é de uma perspectiva, uma motivação de uma perspectiva que está relacionada muito mais à autoestima, está relacionado ali o espaço da escola como lugar de interação. Aí você pega nessa mesma turma um garoto, um rapaz de 18 anos, né? Claro que é importante essa questão da heterogeneidade, mas a motivação daquele sujeito ali é de fazer o Enem, de apressar, de ter gente. Então, é preciso pensar a EJA nessa perspectiva. Eu acho que se avança, se pensar a partir desses sujeitos da EJA, né? Essa diversidade de sujeito. E aí é por isso que eu acho que a EJA, não estando, não sei, inclusive a crítica em relação à ausência da BNCC, eu acho que é um estrago, inclusive, porque a BNCC ela vem de uma forma, né, de, digamos assim, de organizar aquela coisa em caixinha e tudo, não cabe. A EJA tem um diferencial, que é essa diversidade de sujeitos, pensar o tempo pedagógico que é diferente, o tempo curricular, né, os próprios processos de aprendizagem, e isso exige uma reflexão, isso exige uma perspectiva de uma proposta política. Aqui no estado da Paraíba tem um grupo, e eu estava até participando desse grupo, para pensar uma política para a EJA, mas, sinceramente, eu vejo reproduzindo a mesma coisa que tem sempre feito nas práticas de EJA. Então, para não cair no fatalismo, na desesperança, é ver como a gente pode contribuir, como a universidade pode contribuir. E me parece aí, talvez, Alessandro e Deise, talvez até contribuam nesse diálogo mais do que eu tenho acompanhado no grupo de WhatsApp, no Telegram, as experiências de vocês de EJA aí no Rio Grande do Norte, né? Eu lembro que eu participei no ano passado, acompanhei uma live no início de 2020, com secretários de Educação do Nordeste, que eles, inclusive, colocavam a perspectiva de construir o que eles chamavam, nesse período, de uma espécie de consórcio Nordeste para pensar a alfabetização de adultos, mas parece que morreu ali. Eu não vi a continuidade dessa discussão. Então, Elga, eu acho que isso é um desafio que permanece nessa... Porque, e aí eu estou dizendo a partir da vivência aqui, certo? Participando de um grupo que está tentando construir, pensar políticas para a EJA. Aqui, a Paraíba, nós somos aqui o terceiro estado em termos de índice de analfabetismo no Brasil, né? Então, o índice aqui é altíssimo, e aí, falando de analfabetismo absoluto, né? E chega em analfabetismo funcional, então vai lá para... E aí, nesse sentido aqui, a secretaria, o setor de EJA, tem procurado as universidades, tem participado, mas eu acho que é um modelo ainda que reproduz os que vinham, porque é uma coisa para se pensar, não como política de Estado, mas de governo. Então, a pressa para fazer aquela coisa assim, de reproduzir o mais do mesmo. Então, dentro dessa perspectiva de denúncia e anúncio, não quero assim, ser fatalista, e por isso que ainda participo do grupo, porque a esperança de essa discussão, essa reflexão junto a universidades, a grupos diversos, pode pensar algo diferente e trazer esse diálogo, né? Mas, nesse sentido, acho que temos muita coisa pela frente para pensar em relação a políticas de EJA. E enquanto for política de governo, para pensar essa perspectiva de diminuir índice de analfabetismo aqui e tal, com os modelos que a história já tem demonstrado que eles são fadados ao fracasso, é bem difícil. E se a gente pensar, por exemplo, nos processos de formação, eu não sei como é que é aí o curso de pedagogia na UERN, na UFRN, na UNB, mas os cursos de licenciatura, eu fiz uma pesquisa recentemente, né, de PIBIC, dos cursos de licenciatura que a UEPB tem, não sei precisar quantos cursos agora, mas a gente tem mais de 15 cursos de licenciatura, só pedagogia, que
oferece componente curricular voltado para a educação de jovens e adultos, e 2 componentes. O curso de Física oferece um componente também, que é junto com pedagogia, então, então isso também se depara-se lá na formação de professores. Então, nossos alunos e alunas que são do noturno, por exemplo, quando vão para campo de estágio, eles vão estagiar na EJA, mas sem ter sequer passado por qualquer componente curricular que trabalhe EJA. Então, vão lá, reproduzem toda o que é feito, por exemplo, no ensino fundamental, ensino médio, com crianças, jovens e adultos. Então, é uma outra questão que é preciso que a gente seja muito atento. E aí, nós estamos vivenciando um processo de completa destruição, né, de políticas voltadas especialmente para a EJA. Né? A Alessandra estava com a mão levantada faz tempo. Né, Alessandra? Então, Elvio, eu acho que é nesse sentido, sabe, essa reflexão, acho que, para mim, um dos desafios é retomar alguns elementos da educação popular que se perdeu em muitas experiências de EJA, a escolarização, né, que é importante, aí não estou negando essa perspectiva, porque quem volta para a escola tem essa perspectiva da continuidade, da certificação, mas eu acho que, para além disso, algumas dimensões da educação popular precisam ser retomadas para pensar, e aí Paulo Freire ainda tem muito a nos ensinar a pensar a perspectiva da EJA, sabe? Certo. Tem o professor Alessandro com a mão levantada e tem também um comentário e uma pergunta do Francisco Fonseca. Professor Alessandro, congelou? Acho que ele congelou. Francisco, você mesmo quer comentar ou você quer que eu leia? Bom, o Francisco colocou aqui para a gente, ó, denunciar e anunciar revelam, de uma forma ou de outra, um ponto de vista ideológico. Como didatizar isso nas aulas da EJA sem denotar um viés partidário de esquerda ou direita, mas sim como despertar para a existência de perdas e ou direitos? É interessante essa questão levantada por Francisco, e aí é preciso, de fato, compreender que a educação problematizadora, ela não pode, o professor não pode confundir com um espaço da sala de aula com um discurso retórico, uma retórica de falar, de estar ali, e o aluno vai ver, o professor está aqui só no discurso político. Não é isso. Mas problematizar, né? Então, se é problematizar o tema, o que está posto ali, né? A depender do tema gerador que está ali, a depender da discussão, né, que está posta ali, como problematizar, como para que o sujeito compreenda, né, o sujeito ali da EJA, que não é a mera reprodução, o aprender, né, de forma mecânica ali, que ele vai, né, mas ele entender o que está, o que tem por trás, o que o que a leitura daquele texto apresenta, né? Então, esse, de fato, Francisco, é um cuidado que eu acho que o professor deve ter, não confundir a educação problematizadora com aquele momento em que ele vai fazer o mero discurso, né? Eu lembro de uma aula de um professor, e aí também a partir da pesquisa que eu fiz, da EJA, e um professor, a professora, melhor dizendo, professora de física da EJA, ela, veja só, ela estava trabalhando, o assunto era sobre movimento. Ela explicava lá na turma de ensino médio, aí, colocava aquelas formulazinhas lá da física no quadro, tentava e tal, e os alunos muito apáticos, né? Diziam que não entendia e tal. Então, ela teve uma sacada, assim, de que tinha um aluno que era caminhoneiro, né? E esse aluno disse que tinha entendido. E aí ela
problematizou aquela discussão ali sobre... E o aluno veio e ajudou a professora a fazer aquela discussão sobre aquele assunto. Ela problematizou, né? Discutiu ali questão de distância, discutiu preço de combustível, discutiu o que ele gasta. Enfim, ela trouxe uma perspectiva da problematização. Um professor de matemática, que eu também assisti numa das aulas, é um professor assim, hoje ele está aposentado, mas é um professor que as aulas dele também... Então, ele tinha muitos alunos que trabalhavam aqui na Alpargatas, né? E eu lembro que o assunto matriz em matemática, ele trabalhava sempre a partindo das questões que os alunos vivenciavam lá no cotidiano do trabalho deles, né? Então, essa perspectiva da denúncia, do anúncio, aí ele trazia a discussão lá da produção, do que eles eram exigidos a produzir, se aquilo estava... Enfim, ele trazia essa discussão da própria condição de trabalho do aluno lá na Alpargatas, né? E trabalhando a matemática. Eu acho que nessa perspectiva, sabe, Francisco, essa perspectiva da educação problematizadora é essa, não é o mero discurso, não é o mero, eu vou chegar... Não, você vai trazendo a partir das sutilezas que o tema está ali sendo apresentado, né? Um outro exemplo, uma professora de língua portuguesa, né? Eu lembro que ela estava trabalhando literatura, alguma coisa assim, e ela tinha uma aluna, uma senhora, que a senhora tinha muita vergonha de falar, né, de se expressar. E a turma juntou-se para essa aluna apresentar uma poesia, e essa aluna apresentou, e foi uma poesia que trazia essa dimensão do resgate da autoestima, e ela foi trabalhando nessa perspectiva, né? E nem precisou discutir. Você precisa estar assim, resgatar a autoestima e tal. E no fim, eu lembro quando a aluna terminou de apresentar essa poesia, os alunos mais novos vieram, cada um trouxeram, e ela nem tinha percebido, uma flor e entregaram, né, essa aluna. Então, eu acho que são essas sutilezas, né, que denotam práticas emancipatórias na EJA. Então, o professor, evidentemente, não tem como você dizer, vai fazer assim, é no cotidiano, e é por isso que a formação, essa dimensão do que é o referencial Paulo Freire é importante, extremamente importante, mas é no cotidiano da escola, na formação permanente, continuada, na reflexão sobre a prática, né, que a gente vai refazendo a prática, compreendendo como é que se dá, né? Sim, a Poliana está aqui, está inscrita, e o professor Alessandro. Pode falar, Poliana. Muito boa noite, professora Elizabeth. Eu vou fazer um comentário e queria que a senhora fizesse um comentário em cima desse comentário, por favor. Eu sou estudante de pedagogia, então eu sou bem verdinha assim, na leitura de Paulo Freire. Estou lendo Paulo Freire, sempre que tem alguma coisa assim que eu possa participar de live, alguma coisa eu participo. E nessas minhas leituras, eu observo uma injustiça nesse momento atual que a gente vive em relação a Paulo Freire, porque atribuem a ele uma questão partidarista que eu não enxergo nas leituras que eu faço. Eu estou lendo agora a Pedagogia do Oprimido, já li um pouquinho de professora Cintia Não, e eu não enxergo esse partidarismo. Eu enxergo, quando a senhora fala aí na questão da problematização da educação, eu enxergo uma problematização política, para que o sujeito entenda a condição dele, mas dentro de uma perspectiva política, sem necessariamente um partidarismo. E aí tem um ponto também do livro, Pedagogia do Oprimido, que eu estou lendo agora, que Paulo Freire salienta para não fazer uma troca do discurso. Não é você... não é trocar, mas é a consciência. Não é você, por exemplo, se a gente fosse fazer uma analogia para hoje, não é você trocar o discurso da direita pelo discurso da esquerda, mas você tornar o sujeito consciente numa perspectiva de uma educação política. E aí tem uma outra questão que eu acho que o Francisco falou um pouco. Meus cachorros estão nervosos. Que Francisco falou, né, de não
partidarizar essa problematização. E aí tem um ponto do livro, Professora Cintia Não, que eu li especificamente, que Paulo Freire diz assim, fala da questão para o professor, da questão do sindicato, e evoca uma criticidade do professor, inclusive, para o próprio sindicato. Então, é mais um comentário, assim, porque eu vou lendo e vou vendo o quanto é injusto todos os comentários, o quanto é distorcida a visão em relação a Paulo Freire nessa gaveta, apesar dele ter sido secretário da educação do governo de Erundina, que é um governo de esquerda e tudo, mas eu vejo nos escritos dele, assim, muito uma perspectiva política e não partidária. Isso, Poliana, eu acho que é muito claro, né, quando isso Paulo Freire sempre deixa muito claro da não neutralidade, não existe neutralidade, né? E aí, essa dimensão, quando não existe neutralidade, você está no mundo, se você se diz neutro, você está tomando, de certa forma, um partido, e aí estou falando partido, um lado, né? E Paulo Freire, os escritos, e não só os escritos, a própria praxis de Paulo Freire, a própria prática foi uma prática política que tinha o lado dos oprimidos, o lado dos esfarrapados do mundo, né? Isso, Paulo Freire, por exemplo, a experiência em Angicos, no Rio Grande do Norte, a experiência de Paulo Freire no exílio na África, né? Acho que o livro Cartas à Guiné-Bissau traz uma discussão muito interessante em relação a essa perspectiva, né, de Paulo Freire, revolucionário de Paulo Freire, né, nessa perspectiva da influência marxista, né? Então, a não neutralidade no ato de educar, no ato de ensinar. Então, não existe neutralidade. Isso não quer dizer que o professor, que aí foi tomada essa discussão de forma terrível, né, para confundir as cabeças, né, das pessoas, a perspectiva da tal escola sem partido, né? O Freire nunca partidarizou nesse sentido, não é? Nunca ninguém quis a escola com partido, que não se quer, que não existe neutralidade no ato de ensinar, no ato de educar. Então, Paulo Freire é muito claro em relação a isso. A educação é intencional, é um ato político. Nós somos todos exercendo um ato político, né? E isso quer dizer que não existe neutralidade. Então, acho que é importante essa discussão, porque, de fato, colocam de forma pejorativa, né, Helena, como você colocou aí, né, de que Paulo Freire ele queria transformar, né, o cripto comunista, né, na escola num grande partido, né, então foi. Se a gente conseguisse fazer o que a direita diz, certamente Bolsonaro não estaria, né, como presidente da República. Então, essa dimensão de não partidarizar, a gente precisa ter cuidado para não cair, né, nesse viés desse discurso da escola sem partido, né, de compreender que não partidarizar não é a mesma coisa da não politicidade da educação. A educação é um ato político, não é neutro, né, e é preciso trabalhar numa perspectiva de formação de sujeitos críticos, criativos, que pensem, que repensem, que recriem, e não apenas reproduzem, que é essa dimensão da educação problematizadora, né, da educação popular em Paulo Freire. Agora, assim, não sei se é. Professor Alessandro. Está sem voz, tá sem som. Eu sei, liguei agora. Eu queria exatamente debater sobre essa questão, né, que foi trazida pelo Francisco. A Poliana também já deu umas embaixadas aí na bola, já tocou para a Elizabeth, ela já matou no peito, já jogou também para a gente. E eu estou, inclusive, usando essa metáfora do futebol porque eu acho que ele nos ajuda a entender um pouco essas questões, né? Eu, por exemplo, adoro futebol. Então, eu gosto de futebol porque eu gosto do jogo de futebol. Então, eu torço por um clube
por um time de futebol, mas eu gosto de ver o jogo. Então, eu sou capaz de ver jogos de outros clubes, né? E Alessandra, só um parênteses aí, porque minha mãe, que mora no Rio Grande do Norte, é governador de Zé Rosário. Ela tem 93 anos, ela adora futebol. Pois é. Adora futebol. Exatamente. Que bom, né? Então, assim, eu gosto do jogo e tenho o meu clube, né? Então, gostar do jogo, isso é muito importante. Isso me ajuda, por exemplo, a não apenas tirar onda com o pessoal dos clubes que são adversários do meu clube, mas eu tirar onda comigo mesmo. Eu tirar onda quando meu time perde. Eu estou dizendo isso por quê? Porque essa questão que o Francisco trouxe, para mim, tem a ver com isso. Eu gosto do jogo da política. Eu gosto do jogo da discussão. Eu gosto do jogo democrático. Nesse jogo, a gente tem que tomar parte. A palavra partido, inclusive, tem essa origem. O partido é uma parte, né? A gente tem que tomar parte. A gente tem que tomar parte não é porque exista alguma força sobrenatural que a gente tenha que, digamos assim, beijar a mão. Não, é porque é o seguinte, porque qualquer opção que você assuma, inclusive a opção da neutralidade, significa que você está tomando uma parte. Você está tomando parte em relação a alguma coisa. Se eu tenho um garoto quando eu tenho um homem batendo numa mulher e eu não atuo nessa história, eu estou tomando parte na história. E a história vai ter um desfecho que vai ter como a minha omissão vai ter responsabilidade no desfecho da história. Essa questão, para mim, ela é muito importante, porque a gente confunde tomar parte com tomar partido. E mesmo que a gente não perceba, por exemplo, quando a gente resolve, digamos, militar, por exemplo, pela EJA, né? Quando a gente resolve assim, olha, eu vou fazer uma defesa da EJA. Essa defesa, você está tomando parte. Por quê? Porque numa realidade, num contexto onde, por exemplo, você tem uma parte da sociedade, uma parte dos atores políticos afirmando a importância de retirar direitos dos sujeitos, essa fala não é só de um presidente da República, essa fala é de um presidente, essa fala é de um empresário, essa fala é de um diretor de uma empresa, então, essa fala, ela é a expressão de uma parte da sociedade que diz, olha, nós estamos no momento em que as pessoas têm que optar, ou elas vão ter direitos, né, ou elas vão perder emprego, ou elas vão perder recursos mínimos para sobreviverem. Ora, a EJA é uma das poucas modalidades em que os sujeitos entram nela para conseguir um direito que é estudar, mas abrir portas para outros direitos. O direito a ter um emprego melhor, o direito a estar no mundo num outro nível de compreensão. Então, na hora que eu defendo a EJA, eu já estou tomando uma parte, já estou tomando parte nesse sentido. Eu estou tomando partido, né? Eu estou, portanto, e aí pegando o que a Elizabeth falou, eu estou assumindo uma posição política. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está numa discussão em que alguém diz assim, não, vamos fazer o seguinte, você fica com a sua posição, eu fico com a minha, e assim, você respeita a minha, eu respeito a sua, e a gente não discute. Ora, na hora que a pessoa diz isso, e eu concordo, eu estou concordando com ela de que a melhor saída para o conflito é o silêncio. Ao invés de ser eu problematizar as posições, é eu manter o silêncio. Mantendo o silêncio, eu estou impedindo a discussão. Eu estou, portanto, assumindo uma defesa e concordando com a ideia de que o silêncio, o não debate, é mais legal, é mais interessante do que o debate. Quem defende politicamente o silêncio? Os autoritarismos.
as ditaduras. A democracia defende o debate, a problematização, né? Então, o movimento pedagógico de problematizar é um movimento de afirmação da democracia, é um movimento de afirmação da existência das partes e da legitimidade que elas existam. O movimento que diz, não vamos fazer a discussão, não vamos problematizar, não vamos polemizar, é o movimento do silêncio. E é um movimento político. Que quando a gente olha para a realidade, a gente vai encontrar, né? Quais são as cores políticas e partidárias que defendem o silêncio e quais são as cores políticas e partidárias que defendem o debate, a livre circulação das ideias, né? A conduta de problematização, né? Então, me parece, né, pegando aí a tua fala, Elizabeth, que de fato a questão é essa, né? Problematizar é tomar partido, nesse sentido, né, de posição política, no campo pedagógico, né? Se eu problematizo, eu estou assumindo uma posição política. Se eu não problematizo, eu estou assumindo uma outra posição política que é negadora, é afirmadora do silêncio e negadora do sujeito, né? Me parece que é um pouco isso, né? Alessandra, você falou agora, lembrei de uma experiência que eu tive em 2018, numa turma, que é a disciplina de Educação de Jovens e Adultos, né? Uma turma que tem alunos de Física, Pedagogia e Letras. E eu lembro que essa turma foi no auge em que se apareceu muitos bolsonaristas, né? E tinha um aluno, mas que era uma figura tranquila, ele não era... E no período a gente descobriu que esse menino fazia um curso com o Olavo de Carvalho, um curso de um aluno de Física, né? Então, um dia numa discussão lá, em sala, ele... Numa discussão assim, num debate, ele falou dessa história da Terra plana, né? Que a Terra é plana e tal... E foi aquele discurso, aquele debate já no final da aula. E aí eu lembro que uma aluna na pedagogia disse, professora, não adianta não, essa discussão, isso vai... Aí eu pensei, né, vamos fazer o seguinte, fulano, que ele é da física, né? Na próxima aula, a gente retoma essa discussão aqui, mesmo não sendo um assunto aqui em pauta, mas eu queria propor um desafio a vocês. Então, como só era ele e os outros meninos, tinha outro da física, né, que fazia o contraponto, aí eu propus na aula seguinte que ele, usando o conhecimento da física, né, podia trazer os instrumentos que quisesse, me provasse, teoricamente, que a Terra era plana, utilizando os conhecimentos da física, né? E o outro colega dele, que não tinha faria o contraponto, né? Na perspectiva de que a Terra... Né? Enfim, foi interessante porque, inclusive, ele se dispôs a fazer, mas não conseguiu, porque a primeira coisa que eu coloquei, né? Você tem que trazer, eu não quero pseudociência, nós estamos aqui, você um rapaz que está terminando física, praticamente, então eu quero que você utilize os conhecimentos da física e traga aqui hipótese, que comprovação você tem para me dizer que a Terra é plana. Você pode trazer os instrumentos. Então, ele trouxe uma lanterna, trouxe um monte de coisa, mas tentou fazer de 1000 jeitos e não conseguia, né? E depois foi o colega dele. Né? O colega dele também trouxe. Enfim, foi uma aula interessante, discutida, não teve aquela coisa assim do... Mas o outro colega desse menino, na física, ele desconstruiu a narrativa que eu trazia da Terra plana. E a gente fez a discussão, e foi uma coisa interessante, mas que problematizei. E a partir dessa problematização, você também colocar, muitas vezes, aquele sujeito, isso quando esse sujeito se permite, né, num processo de contradição. Né? E aí essa é a dimensão da pedagogia problematizadora, você instigar a problematização. Claro que isso é possível quando o sujeito se permite. E esse rapaz, mesmo sendo meio assim que, digamos assim, que não sei se o termo bolsonarista, mas era um garoto que se permitia o debate, se permitia a discussão. Né? E eu lembro que foi uma discussão bem instigante mesmo, durante essa aula.
E o outro colega dele, da física, também desconstruiu a narrativa que ele trazia baseada no curso Olavo de Carvalho. Então, foram momentos assim de que essa dimensão da pedagogia problematizadora que você traz no sentido de instigar o sujeito ao debate, trazer para ele, mostrar as contradições, mas você não precisa dizer assim, não, eu sou neutro. Não, existe neutralidade, você toma parte. Isso não quer dizer que a sua palavra é a única, você coloca aquele sujeito para refletir, inclusive para ver as contradições do que se apresenta na fala dele. Eu acho que isso são perspectivas da educação problematizadora, do anúncio, da denúncia, do inédito viável. E aí eu queria, assim, refletir essa perspectiva. Quando falo em inédito viável, não é só aquela coisa assim, vamos pensar naquela sociedade lá no ar. Não, é no aqui e agora, no fazer cotidiano, na construção que a gente vai estabelecendo no dia a dia, né? Na sala de aula. Então, essa perspectiva da educação problematizadora, ela é de fundamental importância, e não só no ensino superior, não só na ESA, mas em todos os espaços, no cotidiano da escola, da escola da escolarização com pequenos, né, com crianças, com jovens. Então, essa perspectiva da construção de inéditos viáveis, né? E aí, é por isso que é importante compreender o inédito viável, não como aquela coisa que está lá longe, que eu tenho que algum dia eu vou chegar, mas como essa construção cotidiana, né? Como Paulo Freire colocou. Tem mais alguma questão? Não, tem só um comentário aqui da Ana Paula. Ela parabeniza a professora Elizabeth pela exposição. Ela disse que foi convidada pelo professor Carlos Cunha. Todavia, ele teve imprevisto e não foi possível ingressar no link. Agradeço a minha inclusão. Precisarei comparecer a um outro compromisso e deixou um abraço também para todos, Ana Paula. Eu acredito que vocês já assistiram aquele, já conhecem. Eu tinha trazido assim, um vídeo para encerrar a nossa reflexão, aquele do Samba da Utopia, mas eu acredito que todo mundo já conhece, né? Mas eu queria ainda, para fechar um pouco a nossa reflexão aqui, fechar, mas no sentido assim, quando o Paulo Freire, lá no livro Pedagogia, deixa eu ver qual foi o livro deles. Quando o Paulo Freire, ele coloca, eu acho que é Pedagogia da Indignação, então eu vou ver aqui e coloco, né? Quando ele diz que a gente vivencia nesse momento, isso há 25 anos, Paulo Freire já colocava isso, quando ele fazia uma crítica no período já da ascensão da globalização, do neoliberalismo, né, aqui no Brasil, né? Então ele pedagogia da indignação, isso. Então ele dizia que a gente tem uns desafios, e vejam como a atualidade do Paulo Freire, né? Então, ele aponta aqui alguns desafios que é preciso que a gente enfrente. Que desafios são esses? O primeiro desafio, que foi proposto por Freire em 1996, o desafio é enfrentar a negação atual do sonho e da utopia e a briga por eles, né? Então, isso Paulo Freire já apresentava na atualidade, né? O segundo desafio é a história como determinação, o futuro como dado inexorável versus história como possibilidade e futuro problematizado. Então, é um outro desafio que Paulo Freire já propunha lá em Pedagogia da Indignação. O terceiro desafio é enfrentar a ética do mercado versus ética universal do ser humano. Um quarto desafio, a questão da violência, né? Então, a violência, né, seja ela, que está muito presente, principalmente, né, e aí Paulo Freire já disse nesse período, em relação
os mais pobres, a população negra, os indígenas, a população LGBTQI+, né? Então, são desafios que Paulo Freire apresentava em 1996 e que são muito atuais. Por isso que ele diz assim, como é atual, né, a obra de Paulo Freire. Então, são esses desafios, né, que tem pela frente. E aí eu queria só retomar aqui o que lá em Don Quixote, né, Miguel de Cervantes, né, coloca, né, um dos capítulos de Don Quixote, ele diz: todas estas inclemências que nos acontecem, sinais são de que em breve se nos há de um tempo de abonançar, e as coisas correm-nos melhormente, porque não é possível que nem o mal nem o bem sejam perdoados. Por isso, tendo o mal aturado tanto, já o bem nos deve estar chegando. Então, que pensemos, né? Eu acho que estamos fechando um ano extremamente difícil, assim como foi 2020, 2021, mas que esse esperançar, né, que em 2022 ele seja menos difícil, né, que eu acho que, como diz aqui no Don Quixote, que a gente permaneça nessa perspectiva do esperançar, né, de que o mal ele não dura para sempre, nem o bem. Né? E a gente já vem com esse mal, então eu acho que estamos chegando, né, no tempo dessa reviravolta, e por isso que a história ela está sendo, e isso é reconstruir historicamente. E acredito que em 2022 a gente continue com essa perspectiva, né, de construindo os inéditos viáveis, mesmo dentro desse quadro de denúncia e de anúncio, né, para que a gente saia dessa perspectiva de distopia. E a utopia, ela continue a ser essa lanterna em nossas vidas, né? E só mais um exemplo aqui, só para fechar, nós temos aqui uma experiência de uma cozinha comunitária, né? Uma cozinha comunitária e chamou de cozinha solidária, né? Um movimento, acho que o MST tem sido um movimento em que mostra muito essa dimensão dos inéditos viáveis, né? E aqui os sindicatos, eu faço parte da diretoria da Associação dos Docentes, e os sindicatos aqui têm contribuído para a manutenção dessa cozinha solidária. E a gente também tem desenvolvido lá, não agora via sindicato, mas como professores e professoras, trabalhos de educação popular, trabalho de extensão de educação popular, de alfabetização de mulheres, que estão lá na cozinha. Então, e aí é interessante como no início da organização dessas cozinhas solidárias, a visão que essas mulheres, essas pessoas no entorno tinham, né, do que era esquerda, do que era, né, esse discurso que sempre passava para elas, né? E de como essa perspectiva da educação popular que vai vivenciando, e esse é o grande desafio, né? É preciso pensar num processo de formação política, de conscientização, e esses espaços são fundamentais. Então, nesse sentido, o desafio que Paulo Freire coloca, esses desafios que Paulo Freire coloca, né, como muito atuais, né, de a gente não sucumbir na negação da utopia, né, mas de brigar por essa utopia, né, que ela nos mova. Por quê? Porque, como diz Galeano, né, a gente vai chegando perto, ela vai para mais longe, mas a gente vai seguindo, né? Compreender que a história é dinâmica, ela não é algo determinado, né? Nós somos, né, sujeitos e estamos e temos o direito de ser mais e não ser menos, né? E para isso é preciso superar essa ética do mercado, é preciso pensar na perspectiva da educação, de uma ética universal do ser humano, né? E para isso, a perspectiva da educação popular, da educação libertadora, problematizadora, tem que ser um antídoto contra
a violência, o machismo, a misoginia, o racismo, enfim. Eu acho que Paulo Freire é mais atual do que nunca e que ele sempre nos ensina a reinventá-lo. E aí, para fechar mesmo, eu acho que esses cafés, né, são círculos virtuais de cultura que nos ajudam a manter essa esperança acesa, porque são experiências diversas. Né? A gente saber que não estamos só numa experiência aqui, acolá, e que elas permaneçam e continuem como fagulhas a atiçar, como diz, tanto bem disse Alter Júlio, continua a atiçar nossas esperanças, nosso esperançar de que um outro mundo é possível. Isso, muito grata por esse momento de reflexão. Não sei se, mas eu acho que o diálogo ele é muito mais importante do que aquela fala inicial, porque acho que é aqui a gente vai construindo, né? Nessa perspectiva do ciclo de cultura. Tá bom, professora, obrigada, gratidão por toda essa sua disponibilidade, né, paciência, e também de partilhar conosco, né, toda a sua experiência e vivências que você presenciou durante a sua trajetória e que ainda tem muita coisa ainda para ver, né? E aí você falando, eu só me lembro assim, né? Que sempre me vem uma pergunta, né? Assim, quando a gente principalmente está trabalhando com a educação de jovens e adultos, que eles vêm com aquela baixa autoestima, como você mesmo citou, né? Então, quando chega alguém que diz assim para ele, dá aquele despertar nele, diz assim, você é capaz de aprender, né? Então, se alguém chega e diz que você é capaz de aprender e que esses processos de aprendizagem, eles vão passar também pelas emoções, né? Também essa coisa do experimentar, do sentir. Então, esse processo educativo com a educação de jovens e adultos tem que ser realmente diferente de todos os outros processos, né? Porque são grupos específicos, muitas vezes, né? Eu também trabalhei em projetos de alfabetização, em que também tinha turmas que eram de profissionais do sexo, LGBT, né? Do sistema prisional, enfim. Então, vários processos diferentes que vão acontecendo, né? E que a sensibilidade também passa, né, por todo o grupo, porque não é só aquele professor que está na sala de aula, mas todos que compõem a escola também, quem recebe, quem alimenta, né, quem prepara o alimento, todo mundo tem que ter esse respeito também por todos, né? E assim, a gente tem que continuar esperançando, construindo possibilidades, né? Esses inéditos viáveis, como você também bem colocou, né? Que muitas vezes se repete a mesma fórmula do que já foi vivido e não surtiu tanto efeito. Então, a gente tem que fazer diferente, um currículo diferente para esse público. Aqui mesmo, assim, a gente passou pelo nosso café também, a experiência do professor José Mateus, né, do Tarrafas, e que ele vai construindo esse processo junto. Dá trabalho? Dá, mas é isso que faz construir o conhecimento, né? É um trabalho que foi desenvolvido junto com um grupo de pescadores. Então, tem toda a temática perpassa lá pelos pescadores, né? E assim, eu quero agradecer, né, a participação da professora Elizabeth Carlos Vale, a todos e a todas que participaram dos nossos cafés com Paulo Freire, né, porque hoje nós estamos encerrando esse ciclo 2021. Lembrando que os nossos encontros eles estão registrados no YouTube, né, da EJA em Movimento. O Café Nacional também, ele já lançou 2 revistas, né, com temáticas diversificadas, então quem tiver... a gente já até divulgou nas nossas redes sociais, porque nós temos também no YouTube, o YouTube tem o WhatsApp, enfim, né, várias redes sociais que a gente está se comunicando sempre. Então, a gente já também divulgou e podemos divulgar novamente.
Vocês também estão agora com a cátedra, né, Paulo Freire? Sim, aqui no Rio Grande do Norte, sim. Semana passada eu tive um diálogo com a professora Eliette Santiago e ela falou sobre a experiência de Rio Grande do Norte. Uhum. Também, né, que também algumas coisas assim que a gente também está por acontecer também em virtude do próprio Café com Paulo Freire, tem as andarilagens de Freire, que ela a caixa deve chegar agora ao final de dezembro, e permanecer, é uma caixa com 17 livros, 17 obras de Paulo Freire, onde a gente vai promover alguns eventos, né, com essas atividades relativas, né, a Paulo Freire e as obras de Paulo Freire, né, a gente está aí se organizando para receber e também fazer essa programação. Aguardem notícias. E também agradeço, né, ao professor Alessandro pelo convite, pelo desafio de estar aqui. Parabéns também, que essa semana também foi aniversário dele. A Elga, que sempre esteve muito presente, muito perto, né? A Elga, a Marli, né, que compõem junto comigo a curadoria daqui do Rio Grande do Norte. E dizer que somos já 31 cafés que começou lá daquela conversa com Ana Felícia, eu tinha esquecido no começo, Ana Felícia e Liana Borges, né? E que foi um movimento que tomou assim, uma proporção muito boa, né? E que para a gente também surgiu nesse momento também dessa pandemia, pandemônio, e que vem assim dando bons frutos, né? Então a gente tem ótimas expectativas para 2022. Não sei como é que vai ser, se vai ser muito virtual, se vai ser presencial, mas vamos ver, né? As possibilidades estão aí. E Eu pronto. participei E de aí, um café em Niterói, né, Solar sim, Paz Niterói, e outro da UF, lá com a Liana Borges e Ana Felícia. pronto. Então, assim, então são momentos também, assim, de encontros, então, assim, tipo, eles divulgam os nossos cafés, a gente divulga os cafés deles, então tem todo esse intercâmbio, e também fica tudo registrado, né? Então, como disse, ele começou um grupo pequeno e já tem 31 cafés espalhados pelo Brasil, né? E que também tem conexão também com o CEAL, também, né? O Oscar Jara também está sempre presente em várias reuniões e tal, e formações também, né? Tá até pensando de fazer um curso de especialização, alguma coisa assim do tipo, né? Também para na formação de professores em freiriano, né? E assim a gente vai seguindo essa proposta. A professora também tem mais algumas palavras Não, só para agradecer, finalizar. só para finalizar, agradecer o convite. Eu acho que esses espaços são espaços de aprendizado, né? Por mais que você organize uma fala, pense, sim, entenda assim, né? Mas é um espaço de aprendizado, porque é um espaço, como eu disse, um espaço de círculo de cultura, né? E no círculo de cultura, a palavra, a reflexão, ela é circulante, né? Ela circula, ela dá, por mais que você faça uma reflexão ali inicial de um tema, o importante é estabelecer esse diálogo como vocês também conduziram aqui, né? Então, gratidão. E só fazer um registro, como a linguagem, ela é, quando a Alessandra fez aquela pergunta, eu falei das turmas de EJA, né? Eu ia Uhum. falar de Deise, agora me remeteu, porque na hora eu ia falar, né? E, enfim, não conseguia lembrar da turma que a gente tem de EJA, de profissionais, né, de profissionais de sexo, né? Então, eu disse, turma de prostitutas e tal, enfim. Mas como a linguagem, ela é. Então, gente, é isso. Eu agradeço, eu acho que. Talvez no seu tempo, no momento que você estava lá, era Era, utilizado esse termo. era, Hoje era, já esse tem termo, outro termo, né? era esse termo realmente utilizado. Eu lembro que, inclusive, na organograma lá, eu tinha lá tudo. Então, putz. Então eu acho que é isso, os cafés, que bom, né? Que eu acho que isso são
forma de resistência, né? O diálogo, a gente romper essa cultura do silêncio, né? Então, e aí as questões que são levantadas, não só perguntas, mas as contribuições, eu acho que elas servem isso para circular, né? As concepções, as falas, as compreensões de mundo. E é isso a pedagogia libertadora, é isso como eu falei no início, esses momentos eles são momentos de reinvenção, como tão pediu Paulo Freire. E isso demonstra a atualidade da sua obra, né? E que, de fato, ele continue nos atiçando para isso, né? Para pensar, para esperançar, para construir um outro mundo possível, né? E esperar realmente que 2002, de fato, seja bem melhor para todos e todas nós. Estou indo para o Rio Grande do Norte, né? Passo sempre o mês de janeiro, férias lá na minha terrinha. Soró, Governador de Zé Rosário, Tibau, faço aquela circulação por lá. Então, gente, muito, muito obrigada mesmo, né? Evidentemente que é uma discussão, um tema muito, muito complexo, mas espero que a gente tenha pelo menos contribuído para fazer, para fomentar esse diálogo, né, entre a gente. Grata. Eu faculto a palavra para os demais participantes, quiserem mais algum anúncio. E se a professora também quiser, eu também já achei aqui o Samba da Utopia. Quer que partilhe? Por mim, tranquilo. Pode até colocar e a gente encerrar. Vocês já sabem como é que está o tempo de vocês. Uhum. Então, gente, uma boa noite. Se cuidem, né? Cuidem de todos. Beijo no coração de cada um e cada uma. E sigamos, né? E sigamos para as nossas próximas atividades. Eu estou ainda atrapalhada com duas câmeras. Tá toda atrapalhada a bichinha, tá? Oh. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar
a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar... Tchau, gente. Feliz 2022 para todo mundo. Muita saúde e felicidades. Tchau, tchau. Saúde e paz. Obrigada, Elizabeth. Grande beijo. Obrigada, Alessandro, Deise, Elga e todos e beijo. todas que estiveram aqui conosco.